Deus abençoe cada um. Gente boa, nós começamos domingo passado uma série sobre uma espiritualidade com os pés no chão. A ideia basicamente dessa série tem a ver com como viver cheio do Espírito Santo, fazendo o que você faz, vivendo onde você vive, andando no meio onde você anda, ou seja, no seu cotidiano. Não é necessariamente algo que você experimenta na igreja, numa reunião, num momento. Tem a ver com por onde você anda e aonde você vive. Essa é a ideia. Nós já falamos que a igreja, ela se firma no sacrifício de Jesus, porque é ali que nós somos perdoados, mas ela caminha na esperança da ressurreição, mas ela se mantém de pé nessa espera que já demora muito tempo, é pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos, isso depois de eles terem aprendido sobre o reino de Deus, terem aprendido sobre milagres, terem visto coisas que nós não vimos, terem só tido de Jesus uma compreensão das Escrituras, que tal como eles nunca tinham tido antes, mas ainda assim Jesus diz para ele: olha, fique em Jerusalém, até que você seja do alto, revestido do Espírito Santo, porque o que vocês vão desenvolver no meio da vida que vocês têm, no meio da vida que vocês vivem, precisa de um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que a gente está falando. Abra sua Bíblia no livro de Efésios 5. Nós vamos orar antes, porque hoje a ênfase vai ser como ser cheio do Espírito Santo, ou como o ser cheio do Espírito Santo afeta a nossa maneira de viver. Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui. E se não for pelo Teu Espírito, nada acontece. Se não for pela mediação do Teu Espírito, nada afeta quem quer que seja de uma forma definitiva e poderosa. Pode afetar intelectualmente, emocionalmente, mas o que nós queremos é que o Teu Espírito afete o nosso ser a ponto de compreendermos esse jeito de viver, esse novo jeito de viver, que muda a nossa vida e que muda a vida do outro perto de nós. Eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15. Preste bem atenção. A carta de Efésios é uma das cartas mais preciosas de Paulo, que todos nós deveríamos saber de cor. E Paulo está falando sobre um procedimento dos filhos da luz, no capítulo 4. Só para dar um contexto para vocês. Ele fala que, verso 20: todavia não foi isso que vocês aprenderam, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tem um jeito de viver novo do homem que nós aprendemos que é preciso abortar. E ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Verso 25. Aí ele começa a mostrar que maneira de viver precisa ser mudada. Aí ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aí ele diz: olha, quando ficar irado não peque,
o que furtava não furte mais. É interessante que ele está falando para crente. É esquisito, né? Não é muito esquisito? Olha, o crente se converteu, mas você furtava, não furta mais. Trabalhe fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha com que repartir. Aí no capítulo 5, dentro desse contexto, ele começa a dizer no verso 15, porque eu tenho sempre lembrado que a Bíblia, ela é um livro, uma carta, inclusive é um livro inteiro, e você não pode ler versículos separados, você tem que ver o contexto todo. E ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, maneira de viver, preste bem atenção. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual a vontade de Deus. A sensatez tem a ver com gente que aprende a vontade de Deus. Pergunta: qual é a vontade de Deus? É o que Paulo vai dizer aqui logo em seguida. Qual é a vontade de Deus para mim e para você, para nós, igreja? Nós podíamos falar tantas coisas sobre a vontade de Deus, mas aqui Paulo diz que a vontade de Deus tem a ver com: não se embriague com o vinho, porque nele tem libertinagem ou confusão, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a vontade de Jesus? Sabe o que nós fizemos? A igreja evangélica, dizemos assim: não se pode beber porque é pecado. E nós ficamos nisso. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse: não se embriague. Não foi Tomás quem disse, foi Paulo. O que Paulo está dizendo é: não se embriague, porque a embriaguez deixa você tonto, deixa você fora de si, deixa você falando bobagem, deixa você tomando decisões erradas, deixa você criando confusão, deixa você criando uma série de circunstâncias difíceis em sua volta. Então a vontade de Deus é essa, mas não é só essa. Nós ficamos assim: beber é pecado. Mas Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito. Então qual é a vontade de Deus que eu deveria me focar? Enchei-vos do Espírito. E nós ficamos com as pautas morais, religiosas, e dizemos: a gente não pode fazer isso, mas a gente esquece de ser cheio do Espírito. Eu já contei uma historinha que aconteceu numa igreja muitos anos atrás, e não no Brasil, e que me parece que era uma história com Billy Graham, que ele foi pregar em determinado lugar, e antes de ele começar a palavra, um diácono da igreja chegou embriagado. E foi aquela confusão, né? Poxa, que pecado absurdo, porque o irmãozinho chegou embriagado. Então, naquela mesma hora, o alvoroço foi grande e todo mundo dizia assim: vamos disciplinar o diácono porque ele chegou embriagado. Aí deram a palavra para Billy Graham. Antes de ele começar a falar, ele disse: eu vi que vocês estão determinados em disciplinar o diácono que chegou embriagado, mas eu quero perguntar para vocês: quantos são cheios do Espírito? Porque se você também não é cheio do Espírito, você também está em pecado. Então a gente vai punir só o irmão porque ele chegou dessa forma, ou nós vamos punir todos porque não são cheios do Espírito? Deu para você entender qual é a coisa mais importante? Qual é o foco do mandamento? Não é necessariamente não beber vinho. O foco do mandamento é embriagar-se com o Espírito Santo de Deus, porque o ser cheio é a mesma palavra que tem a ver com embriaguez. Você não se embriaga com vinho, mas se embriaga com o Espírito Santo de Deus. Se deixa tomar por ele, porque ele não vai causar confusão, ele não vai causar dissensão, ele não vai causar qualquer tipo de briga.
Então essa é a grande vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito. E eu gostaria muito que a gente saísse daqui só com isso. Eu estou procurando a vontade de Deus? Ou eu estou me privando de algumas coisas como se essa fosse a coisa mais importante, mas deixando de buscar aquilo que de fato Deus quer? Portanto, não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriague com vinho, que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então tem a pergunta: como se manifesta esse recheio do Espírito? Porque quando a gente pensa isso, nós temos uma história pentecostal dentro de todos nós, que a gente já imagina assim, que vai ter um estereótipo, vai ter alguma coisa que acontece em você, que mostra que você é cheio do Espírito. Eu vou falar sobre isso em outra ministração, sobre os dons do Espírito Santo, que eles são verdadeiros, todos eles. Agora aqui Paulo está trazendo algo que é muito prático na nossa vida, muito prático. Não tem a ver com nenhum emocionalismo, não tem a ver com nada que você sinta por dentro, não tem a ver com qualquer tremedeira, não tem a ver com nada disso, porque Paulo diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que a gente demonstra que é cheio do Espírito? Não é fazer. Eu encontrei um irmão no mercado, e ele me olhou assim: pastor Tomás, aí ele começou: pastor, eu fui liberto. E eu achei interessante demais o testemunho dele, falando que ele era alcoólatra e tal, bebia demais, ele dormia em prostíbulo, passava 5, 6 dias lá, e ele tinha uma vida bem dissoluta, né? Aí ele me contando, eu fiquei muito feliz com o testemunho dele. Eu fui liberto, eu tive uma experiência interessante. A experiência dele foi interessante. Ele disse: eu fui salvo por um louvor. Eu falei: que música poderosa. Qual foi a música? Ele disse: não, foi uma música que as pessoas chamam que é do mundo. E eu gostei demais, né? Porque não era uma música evangélica, era uma música que eles chamam do mundo, mas ela tinha uma mensagem espetacular, a música, que ele teve uma experiência com Deus. Eu posso negar isso? Não, de forma nenhuma. Ele disse: eu tive uma experiência com Deus e eu nunca mais botei um pingo de álcool na minha boca. Eu falei: cara, glória a Deus por isso, né? Aí quando ele começa a falar, eu digo: e agora o negócio pegou. Aí eu fico olhando para ele, aí ele se acabou. É porque o Espírito vem, e eu fico assim, está legal, tá bom. Isso dentro do mercado, foi ótimo, né? Em meio aos frangos, né? Então, porque as pessoas sempre confundem que necessariamente essas coisas têm que acontecer. Pode acontecer sim, não me meto nessa história entre Deus e a pessoa. Por outro lado, às vezes essa experiência não tem um equivalente na vida, nos relacionamentos, que é o foco dessa mensagem, no conviver uns com os outros, no estar junto, especialmente na congregação, em casa, no trabalho, onde nós estamos inseridos. Porque é o que Paulo diz: nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso se manifesta como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Isso aqui não é uma experiência religiosa que ele está falando. Ele não está falando que a gente vai andar assim, glória a Deus, aleluia e tal, e cantando na rua, feito uma pessoa alienada. Não, ele está falando aqui, da sua boca sai louvores, sai gratidão, sai respeito, porque os salmos ele tem todo esse contexto, todos esses assuntos. Você imagina o que seria um relacionamento entre nós, né? De pessoas que se amam, que se respeitam, que se admiram, onde não há inveja, onde não há concorrência, onde não há disputa, onde um reconhece o outro,
reconhece o dom do outro, a graça do outro, o saber do outro, e porque não tem, procura aprender com ele ou com ela. É isso que ele quer dizer, falando entre vós, conversando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e louvando ao Senhor pela vida de cada um, de cada um. Isto tem a ver com relacionamento. Falamos em línguas, mas odiamos o irmão. Falamos em língua, mas temos inveja do irmão. Falamos em língua, mas falamos mal do irmão. Tem alguma coisa que não conecta. Falamos em língua, mas não conseguimos nos alegrar com a graça e o dom e o saber e a evolução, a prosperidade e a bênção do outro. Falamos em língua, mas nós estamos numa disputa eterna. Tem alguma coisa errada, pelo menos como eu entendo, porque tem a ver com jeito de viver. O Espírito Santo habita em minha vida, o meu jeito de viver precisa ser adaptado a esse jeito de viver de Jesus. Eu preciso olhar o outro e aprender a conviver. Por isso que aquela música do Kleber eu gosto muito. Vocês cantaram aqui. Eu ando com meu Deus, me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina. Então vamos cheios do Espírito Santo dizer todo dia: eu preciso amar o meu irmão que eu não consigo. Eu olho para ele e para ela e tenho inveja. Eu olho para ele e para ela e eu não consigo me alegrar, eu não consigo gostar do jeito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É preciso a gente voltar e dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque eu cheio do Espírito Santo, eu vou olhar para ele e para ela de outra forma. É impressionante como Jesus chamava Judas de amigo. Você chamaria alguém que você sabe que vai trair você de amigo? Nós aqui dificilmente faríamos isso, mas Jesus fez. Amigo, o que tu tens que fazer, faz logo. Vai doer, mas faz logo. Amigo, come do meu pão. Amigo, come, bebe do vinho da minha ceia. Isso é alguém cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Aí você diz: mas será que é assim, Tomás? Ou é uma interpretação sua? Desculpe eu falar isso, mas o Brasil está cheio de analfabetos funcionais, e a igreja também. Lê a Bíblia e não entende, ou entende do jeito que quer, ou entende a partir de comentários. Ele não consegue pensar. O texto está dizendo: dando graças constantemente ao Deus Pai todas as coisas, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: qual é o próximo passo? Sujeite uns aos outros por temor a Cristo. Ele está falando de quê? Que quem é cheio do Espírito Santo fala entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, que dá graça constantemente a Deus e se sujeita uns aos outros. Deu para pegar esse negócio? Ou eu criei essa interpretação? Eu só estou lendo o texto. A gente tem que pedir para Jesus assim, pelo Espírito: eu não quero mais ser analfabeto funcional da Bíblia. Eu não quero mais, eu quero entender o que a Bíblia diz. Eu quero parar de ler o texto e já vir com a interpretação, chegar com a interpretação. Por isso que alguém me perguntou, mandou no Instagram, uma irmã que já esteve aqui: pastor, eu estou comprando uma Bíblia para o meu filho. E mandou 2 Bíblias. O que você acha das 2? Não compra nenhuma das 2. Porque era a Bíblia de estudo, não sei o que, Bíblia de não sei de quê. Falei: minha filha, deu uma Bíblia para ele só. Uma Bíblia, normal. Aí eu expliquei tudinho, sabe por quê? Para ele ler. E amanhã, talvez, ele consiga ler algum comentário, porque ele já tem na cabeça dele aquilo mesmo que Deus colocou. Aí você vai lá e diz assim: Deus, me faz compreender a tua palavra.
me faz deixar de ser analfabeto funcional da Bíblia. Cheio do Espírito Santo tem a ver com sujeites uns aos outros por temor a Cristo. E se você ainda não se satisfaz, Paulo continua falando. Como é se sujeitar uns aos outros? Aí ele diz assim: mulher, sujeite ao seu marido, marido ame a sua mulher como ama a Cristo. Filhos, obedeça aos seus pais, honre o teu pai e tua mãe. Empregados, obedeça aos seus patrões. Patrões, trate os seus empregados com justiça. Sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo a Deus, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja empregado, seja patrão. Está na sua Bíblia, só que eu troquei aqui escravo e livre. É empregado e patrão. E isso é ser cheio do Espírito. Mas nós estamos cheios de gente que sabe dizer um monte de palavras estranhas, mas ele não sabe amar, respeitar, honrar, considerar, reconhecer o valor do outro. Isso aqui é cheio do Espírito Santo. Essa outra coisa pode ser decorrente dela. Deu para entender? Deu, né? Decorrente. Porque eu vivo assim, aí Deus pode me dar experiências maravilhosas, falando em línguas, profetizando, seja lá o que for. Ok, gente? Todo mundo me entendeu aí? Amém? É isso. Então, quem não é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de inveja, divisão, preconceito. A congregação tem segregação. Eu sei meu grupo, aquele outro ali, eu não gosto de fulano, não gosto de fulano. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É preciso olhar para o outro. Nós não vamos concordar, gente, com todo mundo. Nós não vamos concordar com todo mundo, mas nós temos que respeitar todo mundo. Nós temos que amar o outro como ele é. A pessoa não vai ter outro Tomás, só até vai ter um cara chato como eu, Tomás. Mas vou ter que me aturar, vou ter que me engolir, como disse Zagalo, né? Vou ter que me engolir. A pessoa tem que olhar para o outro e considerar que ele tem uma graça, uma experiência, um valor que eu não tenho. E eu não tenho que ficar brigando com Deus porque eu não tenho, porque Deus deu para ele e não para mim. 1 Coríntios 3. Gente, a igreja de Coríntios, ela é um exemplo fantástico. É uma das igrejas que Paulo diz assim: vocês têm muitos dons, ou não falta nenhum dom para vocês. E é aqui que Paulo faz muitas intervenções sobre o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo. Mas ele diz que essa igreja, que era cheia de dons, que tinha um monte dos dons, ele fala assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e todo o conhecimento. 1 Coríntios 1, eu estou lendo verso 5. Verso 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Cara, eu queria ser a igreja de 1 Coríntios, não falta nada. Por outro lado, eu não queria ser Coríntios, porque ele diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, ou, traduzindo, como cheios do Espírito, mas como há carnais. Se é carnal, não é espiritual. Se é carnal, não é cheio do Espírito. Mas eles têm dons espirituais. Ele tem dons. Aí ele continua: eu dei leite a vocês e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. A igreja 1 de Coríntios, cheia de dons espirituais, mas eles tinham divisões entre eles, tanto que na hora da ceia tinha os ricos e os pobres. Os ricos estavam comendo só do bom e do melhor, os pobres com fome. Gente, tinha sala VIP desde a época de Paulo.
A sala VIP é antiga. É a sala VIP dos ricos, todo mundo comendo bom do melhor, celebrando a ceia, e os pobres assim, com o dedo na boca, e Paulo vai lá e bate. Você entende isso? Paulo diz: olha, se há divisões entre vocês, vocês ainda não aprenderam a ser cheios do Espírito. E como eu gostaria que nós fôssemos uma igreja cheia do Espírito. Gente que se ama, que se respeita, que reconhece o valor do outro, reconhece a graça que está no outro, gente que se apoia. Essa igreja tem uma qualidade que eu me alegro muito. Tem uma qualidade. Toda vez que a gente pede dinheiro para ajudar alguém, sobra. Graças a Deus por isso. É gente generosa. Toda vez, olha gente, a gente vai lá e diz: gente, a gente já faz uma lista com algumas pessoas e bota no grupo para todo mundo ajudar. Precisando de ajudar fulano assim, com uma situação essa assim, assim. E as pessoas dão e sobra. Graças a Deus. Mas eu queria mais. Eu queria gente cheia do Espírito Santo, que continua sendo generosa, mas que é amorosa, que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe servir o outro. Servir. Não é assim, eu sou mais importante, não. Servir o outro. Uma das qualidades do ser igreja, gente, é gente que convive junto, que se ama, que se respeita, que se ajuda, que se apoia, que se suporta, que ama uns aos outros. Gente que vive em comum união, que é da comunidade. Enquanto isso não acontece, gente, nós somos apenas um ajuntamento de crentes, não necessariamente uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu gostaria muito, minha oração para mim e para cada um de vocês, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E o meu desejo com esse tempo, ministrando sobre isso, é que a gente volte a buscar ser uma comunidade cheia do Espírito. Especialmente uma comunidade que sabe se amar, se respeitar, agir com misericórdia uns com os outros, agir sem preconceito. Por isso nós somos muitas vezes taxados de ser uma igreja que aceita todo mundo. E é verdade, nós aceitamos todas as pessoas em todas as condições. Porque esse lugar aqui é uma UTI, onde cada um está no seu tratamento com Deus e permitindo que o próprio Deus transforme as nossas vidas conforme a sua vontade. Então todas as pessoas em todas as condições emocionais, sexuais, intelectuais, não importa, eles são muito bem-vindos nessa comunidade, e essa comunidade precisa aprender a tratar o outro dessa forma, porque em fazendo assim, gente boa, nós estaremos experimentando o que pouca gente está experimentando hoje: ser cheio do Espírito Santo, não como uma experiência emocional, mas como um jeito de viver. E que Deus abençoe vocês. Amém.